Tchan, 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 tchan. Legal. Então, estamos começando aqui a nossa gravação sobre busca. Vamos em problema da busca. O que que é o problema da busca? Então, dado uma chave, né, uma coleção de elementos, e aí cada elemento tem um identificador único, né, a gente quer encontrar o elemento da coleção que tem esse identificador único igual à chave que a gente está buscando. Ou então, responder que, que não, esse elemento não está na coleção. Então, fala bom dia de novo. Bom dia de novo, pessoas que estão começando uma gravação. Mas, beleza, vamos ver. Então, por exemplo, imagina, né, que a gente quer encontrar uma pessoa pelo RA dela. Então, aí a gente vai ter ali outra coisa, a gente vai ter o RA que eu estou buscando e a gente vai buscar o RA ali na lista. Nesse caso aqui, a gente vai facilitar um pouco a história, né? Vamos só pegar uma lista de números e quero achar um número nessa lista. Simples assim. Então, isso vai ajudar a gente a pegar os algoritmos, as ideias que a gente tem que ter aqui. E aí ele dá vários exemplos aqui. A gente pode buscar uma pessoa pelo RA, pelo CPF, pelo RG, tal. Então, assim, a ideia realmente assim, é simples igual parece. Você tem ali um conjunto de elementos, eu quero achar um elemento, e eu tenho um jeito de dizer se o elemento que eu estou buscando está ali. Identificador é única porque não tem nenhum elemento repetido. É o que eles querem dizer, não tem nenhum elemento repetido. Não tem duas pessoas com o mesmo RA, não tem duas pessoas com o mesmo CPF. Só para, assim, né, isso é a definição do problema. Aí a gente vai ver o que, que acontece se a gente tiver um caso que tiver vários elementos iguais na lista. Mas primeiro vamos pensar aqui que tudo bem. A gente só quer saber se o elemento estiver ali na lista, a gente retorna ele. Então vai ter um número ali. Eu tenho uma lista, sei lá, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11. E eu quero saber onde que está o elemento 10. Aí eu pergunto, 10 está na lista? E aí esse meu negócio vai responder 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai falar, o 10 está na posição 5. E aí eu pergunto, 12 está na lista? E aí esse treco vai responder para mim, não. Só isso. É isso que a gente quer. E aí tem, assim, né, a gente vai fazer isso com listas, mas tem estruturas de dados que são mais sofisticadas, que permitem a gente armazenar elementos de outras formas e buscar de formas mais eficientes. MC202 vê bastante coisa sobre isso. Mas em MC102 nós vamos ficar aqui nas listinhas basiquinhas mesmo e ver o que a gente pode fazer com isso. Dá para fazer bastante coisa legal. Então aí ele, né, vamos ver o que é isso daqui, né? Esse negócio. Vou perguntar se 10 está na lista, ele fala se 10 está na posição 5, 12 está na lista, ele responde não. Eu posso fazer uma função busca, né? Que eu passo a lista e passo qual que é a chave que eu estou buscando. E aí essa função ou retorna o índice na lista onde está a chave, né? Nesse caso aqui, então, eu procurei 10, ele me retornou 5, porque era o índice onde está o valor 10. Ou então ele retorna menos 1, caso a chave não esteja da lista, né? Porque os meus índices começam em 0, então se ele retornar para mim menos 1, quer dizer que não está na lista. Então, só para a gente aqui garantir, entendeu o que é o problema da busca? Né? Então, aqui só para me confirmem aqui para mim que vocês entenderam qual é a situação. O que eu estou precisando fazer? Soltei aqui uma enquete. Tá. Então, ó, só para repassar aqui para quem falou que não entendeu. A situação, então, eu tenho uma lista de números. Eu quero saber se um certo número está nessa lista. Eu vou fazer uma função busca, vou passar a lista e vou passar o que eu estou chamando de chave. Então, por exemplo, nesse caso aqui, chave é igual a 10. Isso é equivalente a perguntar 10, o elemento 10, o elemento de valor 10 está na lista? Ok, e aí eu vou passar isso aqui. Essa função busca tem que retornar. Se sim, retorna a posição. Se não, retorna menos 1. Então, nesse caso aqui do 10, né, ele iria ver aqui qual que é o índice que está na posição 10. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele iria me retornar que 10 está na posição 5.
E aí, no caso, por exemplo, se eu tiver uma chave igual 12, ele vai me retornar -1, porque 12 não está na lista. Então aí eu sei que não está na lista, eu retorno -1, e aí eu posso tratar isso como não está na lista. O primeiro, então aqui é mais um exemplo, né? Então tem essa chave 45, ele vai me retornar 5, porque o 45 está na posição 5. Eu tenho essa chave 100, ele vai retornar -1, porque 100 não está na lista. Busca sequencial. Esse daqui é tipo, não tem nem muito o que eu falar sobre a busca sequencial, porque a busca sequencial é literalmente passar pela lista, ver se algum dos elementos é igual à chave. Se você chegou no final da lista e nenhum dos elementos é igual à chave, retorna -1. É só isso. É, tipo, passou pela. É o que a gente tem feito até agora, né? Então, realmente assim, não tem nenhum mistério. A gente começa aqui, né? Eu tô aqui, eu tenho uma variável que vai guardar o índice, e eu vou aqui para cada número da lista. Se o número for igual à chave que eu estou procurando, eu retorno o índice. E aí eu vou andando com esse índice aí de 1 em 1. Se eu sair desse for e não entrei nesse return, dou return -1, porque eu não achei. E a gente pode, né, otimizar isso daqui com as coisinhas do Python, né? Eu posso escrever de jeitos diferentes isso daqui. Que nem, por exemplo, eu poderia, né, ao invés de andar pelos elementos da lista com for número em lista, eu poderia já andar nos índices direto, né? Então aí eu teria um n, que é o len da lista, e para cada índice no range de 0 a n, se lista de índice é chave, né? Então eu tô andando nos índices ao invés de estar andando nos valores, né? Que é isso daqui, ó. No primeiro eu fazia for número em lista. Então ele ia ver 20 é igual a 45? Não. 5 é igual a 45? Não. 15 é igual a 45? Não. No segundo exemplinho, ele está andando nos índices direto. Então ele fala: lista de 0 é igual a 45? Não. Lista de 1 é igual a 45? Não. Lista de 2 é igual a 45? Não. E aí o Python tem também um negocinho bacana que chama enumerate, que permite que você ande no índice e no número. O Pedro está perguntando: isso assume que não terá elemento repetido? Sim, ele assume que não terá elemento repetido. O que vai acontecer se tiver elemento repetido aqui é que ele vai retornar a posição da primeira vez que ele encontrar e pronto. Então, se a gente tiver 2 vezes o primeiro elemento, ele vai falar: tá na posição aqui. E aí vai ter outro e ele vai ignorar o outro e vai retornar o primeiro e pronto, acabou. Mas sim, a princípio, a definição do nosso problema aqui, por enquanto, a gente está tratando o caso de que não tem números repetidos, só existe um CPF, uma pessoa com aquele CPF. Então, esse enumerate aqui faz um negócio legal. Ele retorna para mim, né, uma tupla com o índice e o valor do elemento. Então, aí eu não preciso fazer lista de índice, né, porque ele vai devolver para mim, ele vai colocar o índice da posição aqui e vai colocar o valor da posição aqui. Então, aí eu faço se número é igual a chave, retorne índice. Nem preciso fazer aquele mais um lá no índice tudo. O enumerate vai cuidar disso para mim. Vamos ver aqui, ó, o enumerate. Então, eu tenho aqui uma lista, e a minha lista é, sei lá, 10, 20, 30, 40. E aí eu tenho aqui um enumerate. Lista. Print. Enumerate. Lista. Deixa eu ver se isso aparece ou se eu tenho que jogar numa lista. Tá, então vou jogar numa lista. Print. List. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá. Então, ó. O enumerate retornou aqui para mim as tuplas. O índice 0, 1, 2, 3 e os valores 10, 20, 30, 40. Não entendi o que o enumerate faz. Agora vocês entenderam o que o enumerate faz? Agora que vocês viram ele rodando? Uh, é mais ou menos os. Ele é tipo aquele itens do dicionário que retorna tanto a chave quanto o valor que está indexado, sim. Só que aí o enumerate é especial porque ele faz na lista, né? A lista eu não tenho explicitamente declarado quais são os índices. Os índices é sempre os números inteiros de 0 até n-1. Então, sim, o enumerate fez sentido agora, Thiago? O que faz, Pedro? Fez? Sim, legal. Então, beleza. É só uma facilidadezinha, né? Para a gente não ter que ficar fazendo. Então, a gente tem aqui o nosso algoritmo, 5 linhas de código, uma linha em branco, e retornou para a gente. Oi, Thiago.
Eu tenho mais uma pergunta aqui, que nem a da Eudiane do chat mesmo. O código do slide, tipo, ele não tem list no enumerate. Por que o seu deu erro quando você não botou list? Ele não deu erro. O enumerate é um objeto iterável. O for vai iterar nos elementos do objeto iterável. Tá vendo? Ó, ele fala aqui que ele é um objeto e essa é a posição de memória dele. Então, quando eu peguei e dei print desse cara, ele falou: isso daqui é um objeto enumerate e ele tá guardado aqui. Quando eu dei print de list do enumerate, ele converteu isso para lista e aí ele sabe printar a lista bonitinho. Mas você não precisa colocar o list aqui, porque ele é um objeto iterável e ele sabe iterar ali por baixo do pano esse objeto e pronto. É a mesma coisa que o range, sabe? Vocês lembram do range? Que se você fizesse aqui um range de 10, ele imprime esse negócio, mas se você passar isso pra lista e ele faz bonitinho? É a mesma coisa. Isso daqui é uma coisa iterável. Fez sentido, Jane? Beleza. Tá. Valeu, Flávio. Nada. Então, fechou isso aqui. E aí aqui é simplesmente, o que a gente pode fazer com esse negócio? A gente pode pegar, passar uma lista para ele, a gente chama, e aí a gente testa. Se o valor que ele retorna for -1, a gente fala que não tá na lista. Se o valor for alguma coisa que não é -1, a gente fala tá nessa posição. E show. E aí, nesse caso do 100, o 100 não tá lá, ele vai falar a chave 100 não tá na lista. Beleza, vamos pro mais legal, vamos pro busca binária. Busca binária é bem mais legal do que a busca sequencial. Busca sequencial aumentou. Olha aí, beleza. Busca binária é uma das coisas que eu acho mais legal. É o jeito que você faz para procurar uma palavra no dicionário. Então, por exemplo, eu quero encontrar a palavra bola no dicionário. Aí eu peguei, abri o dicionário e tô vendo que eu tô ali no F. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tentar abrir de novo o dicionário num lugar que esteja mais perto do B, né? Aí eu pego e abro ele de novo. Agora eu tô no C. Então eu preciso ir um pouco mais para cá. Eu abri de novo. Tô no A. Então agora eu tenho que ir para direita. E vou lá. E você vai indo, né? Meio que abrindo até você chegar na palavra que você quer. Embora eu não sei se algum de vocês já, de fato, pegaram um dicionário na mão e fizeram, mas essa é a ideia, né? Eu tô tentando encontrar uma coisa que tá com B. Se eu abrir ali o negócio, eu tô no M, quer dizer que eu tô. Não é possível. Pra direita, usar dicionário todo mundo já usou. Não. Creio que sim, né? Não sei, gente. Pode ser que hoje em dia todo mundo procura no Google as palavras, ninguém usa mais dicionário. Enciclopédia também. Respeita a gente. Legal, vocês são mais velhos do que eu imaginei que vocês são. Ótimo. Fico pensando, será que se eu der essa aula daqui 10 anos, as pessoas vão ter visto um dicionário físico? Né? Então, exatamente, a mesma coisa numa enciclopédia. Eu tenho ali uma enciclopédia, tá? As coisas estão em ordem alfabética. Então, percebam que a grande sacada aqui eu tenho uma coisa que está ordenada, e pelo fato dela estar ordenada, eu sei que eu tenho que olhar para trás ou para frente em relação ao lugar que eu estou agora, né? Lista telefônica, então, tudo que estiver ordenado. Então, a graça da busca binária é exatamente essa. Ele é bem mais eficiente do que a busca sequencial, né? Só que depende do fato de estar a lista já ordenada, né? Porque se a lista não estiver ordenada, eu não posso fazer essa brincadeira de ficar pula para cá, pula para lá, né? Porque aí pode ser que o elemento esteja, se não está ordenado, né? Bola pode estar depois de foca. Então, aí eu não posso jogar fora aqui metade da minha lista e procurar no lugar só que eu quero. Então, se a gente tiver uma lista que está ordenada, e eu quero encontrar se a chave está em algum lugar dessa lista, eu pego, olho para o elemento que está no meio, e aí pergunto, esse elemento é o que eu estou procurando? Não. Esse elemento é maior ou é menor do que o que eu estou procurando? Se esse elemento for maior, né? Então, caso o valor dessa posição é maior que a chave, eu venho e procuro, então, nessa metade que estava antes do valor atual. Se o valor atual for menor do que a chave, eu vou e procuro na metade da direita, que são os valores que estão depois. Então, acho que assim, a intuição do que a busca binária faz é essa daí. Acho que essa parte é fácil de pegar, né? Então, ó, vamos fazer uma enquete aqui só para ver. Tá. Entendeu a intuição da busca binária? A gente já vai ver exatamente o que acontece se a lista tiver um número ímpar de elementos. Então, ó, a ideia é essa daqui, ó. Eu vou
vai dividindo os intervalos da busca, né? Então aqui, ó, eu tenho esse meu número aqui, eu estou procurando o número 15. Aí eu vim aqui e falei, tá, pega e olha para o meio da lista. No meio da lista está 24. Onde eu tenho que procurar agora? Bom, eu estou procurando o 15, a minha lista está ordenada, não faz sentido nenhum eu procurar o 15, então, nessa metade aqui da lista, né? Porque eu sei que a lista está ordenada e o 24 está aqui. Se o 24 está aqui, impossível o 15 estar aqui numa lista ordenada. O 15 tem que estar nessa metade daqui. Então, eu venho e diminuo o meu espaço de busca. Eu falo, tá bom, então, ó, esse aqui não é o 15, impossível o 15 estar aqui, faço a pergunta de novo. O 15 está aqui? Aí eu perguntei aqui para ele, tá, então 5. Esse valor tá para a esquerda, para a direita ou achei? Aí ele vai falar, esse valor que você está procurando talvez esteja para a direita, porque para cá não tem como 15 estar, eu estou olhando para o 5. Aí ele vem aqui, esse valor, achei o 15, ele está nessa posição aqui. Então, e veja que se ele não encontrar o valor, né, o que acontece se eu estiver procurando um valor que não está lá? Eu pego aqui, olho 24. 50 é menor, maior ou igual que 24? É maior. Então, vou procurar aqui. 50 é menor, maior ou igual do que 76? É menor. Então, vou procurar aqui. 50 é maior, menor ou igual do que 45? É maior. Então, vou procurar aqui. 50 é maior, menor ou igual a 67? É menor. Deu problema, né? Ó, não, ele é maior que o 45 e menor que o 67. Então, ele não está aqui. Eu retorno -1. Não achei, não está na minha lista. E aí, né? Vejam que tem essas 3 variáveiszinhas que estão ajudando a gente nessa nossa busca, né? Então, vamos ver o que elas são. Essa pós-ini, né? De início, pós-fim e pós-meio. Então, vai ser esses... O pós-ini é onde está esse lado esquerdo aqui do intervalo. Pós-fim é onde está esse lado direito do intervalo. E pós-meio é onde eu estou olhando no momento. Então, ó, pós-ini de 0, né? Pós-fim, 9. Pós-meio, 4. Eu gosto mais quando são setinhas, né? Eu acho que talvez fique melhor. Então, ó, vejam aqui que o que aconteceu é... Eu tinha aqui o 24, perguntei, 15 é menor, maior ou igual? 15 é menor. Então, quando o 15 é menor, o que eu tenho que fazer é pegar o pós-fim e jogar para o elemento que está diretamente à esquerda do meu pós-meio, né? Porque se ele é menor, então ele não está aqui com certeza. Eu posso colocar o final do meu intervalo de busca nos elementos à esquerda do valor atual. Certo. Aí eu vim aqui e perguntei, 15 é maior, menor ou igual a 5? Bom, é maior. Então, eu posso pegar o meu pós-ini, né, início, e colocar ele no elemento que está à direita do meu pós-meio. Então, vejam aqui que o pós-meio está aqui. E o meu pós-ini, na próxima, eu vou vir e colocar aqui ele no elemento seguinte ao meio atual. E agora o meu novo pós-meio é esse 2. Ele verificou que esse é o menor, maior ou igual, é igual. Então, está na posição 2, eu encontrei. Vamos ver aqui o exemplo do 50, que não está na lista. Começo novamente. O meu início é o 0. Então, eu já vou explicar para vocês como que calcula o pós-meio. Vamos... Por enquanto, assim, pensa, consigo calcular o meu meio. Sei achar o meio desse intervalo. Então, aqui, ó, tô aqui, o meu início do intervalo está no 0, o meu fim do intervalo está no 9, o meio do intervalo é a posição 4. 24 é maior, menor ou igual a 50? É menor. Então, ó, o início do meu intervalo de busca deveria estar aqui, à direita do meu meio. Então, eu venho aqui e atualizo o início. O início agora está em 5. O final continua no lugar que ele estava, continua em 9. E agora eu vou lá e calculo. Qual que é o meu novo meio? O meu novo meio é o 7. 76, maior, menor ou igual a 50? 76 é maior que 50. Então, isso quer dizer que eu tenho que vir e procurar aqui à esquerda. Então, procurar à esquerda significa mantém o início onde está, pega o fim e coloca antes do meu meio. Então, pronto, ó. Então, veja aqui.
O 50 é menor que 76. Quando é menor, pego e trago o fim. Aí, olhei. 45, maior, menor ou igual a 50? Ah, é menor. Menor significa que deveria estar à direita. Estar à direita significa empurro o início do meu intervalo para depois do meio. Então, ó, empurrei o início do meu intervalo. Então, a gente já viu que a gente tem ali nesse if, né? A gente tem 3 casos bem demarcadinhos. Se eu preciso ir para a direita, anda com o meu início para depois do meio. Se eu preciso ir para a esquerda, anda com o meu fim para antes do meio. E no caso de que o meu meio é o valor que eu estou procurando, falo, ó, achei e é esse cara aqui. Então a gente tem esses 3 casos bem demarcadinhos, com ações bem demarcadinhas, o que a gente precisa fazer em cada um deles. Agora vamos ver esse caso aqui, que eu estou... Eu já vou falar para vocês como que calculo o meio. Calma, gente. Pega só essa ideia aqui dos intervalos, porque aí o algoritmo sai muito fácil. Essa coisa de calcular meio é uma conta. Então, ó. Aqui eu tô, então, na última, né? Tô ali vendo. Então, eu vou olhar aqueles meus casos. O 67 é maior, igual ou menor do que o 50. Então, igual não é, menor não é, maior é. Então, como ele é maior, eu deveria pegar o meu fim e andar para a esquerda do 67. Então, ó, eu fiz isso, ó. Eu andei com o meu fim, ó, o meu fim estava em 6, o meu início estava em 6, e eu andei com o meu fim para 5. Então, né, a gente já percebeu que se acontecer uma situação em que o fim está antes do início, quer dizer que ele procurou por tudo. Presta atenção nisso, que isso é importante. Isso aqui é a condição de parada. Quando que eu vou parar de procurar? Quando que eu vou decidir que aquele número não está? Vou decidir que aquele número está quando eu estiver numa situação aqui, em que eu peguei e andei com o fim antes do início, e aí o fim ficou menor do que o início. Poderia também ter acontecido o contrário, né? Eu poderia estar procurando a chave 70, e aí eu ia pegar, ia estar o 67, eu ia aumentar o início ia para 7, e aí o fim ficaria menor que o início. Então, parou. Certo. Então, entramos numa música de então, vocês estão todos aí agitados com o meio. Presta atenção nisso daqui, que isso daqui é a parte mais difícil do que o meio. O meio é só realmente calcular uma conta. Calma. Acho que tem a música Guita, né? O início, o fim, e o meio. Tá. Então. Desculpa. Não, sem problema. Então, ó, vamos só pedir para repetir aqui essa coisa de como que funciona a condição de parada. Então, ó, a gente estava aqui e a gente estava procurando o 50, né? Então, vamos voltar uns passinhos aqui. Estou procurando o 50 é menor do que o 76. Então, quando é menor, eu tenho que ir para a esquerda. Ir para a esquerda significa pegar o meu fim e colocar antes do meu meio. Ok. Já vejo sua pergunta, Gabriel. Estou aqui no 45. 50 é maior que 45, então eu tenho que ir para a direita. Ir para a direita significa pegar o início do intervalo, colocar depois do meio. Coloquei aqui. 50. O 50 é menor que o 67. O 50 é menor que o 67 significa que eu tenho que pegar e ir para a esquerda. Ir para a esquerda significa pegar o fim do meu intervalo, colocar antes do meu meio. Então, ó, fiz é exatamente isso. Vejam aqui o que está escrito, ó. O pós-in está no 6, o pós-fim está no 6, estou indo para a esquerda, ir para a esquerda é colocar o fim antes do meio, então o fim tem que ir para o 5. Pós-fim vem para o 5, eu vejo que o fim ficou antes do começo, então não achei. Fez sentido agora, Pedro? Era disso que eu estava falando. Estava falando assim, como que eu determino que eu não achei. Se eu tivesse num caso, por exemplo, eu estou tentando achar o 70. O 70 é maior que o 67. Eu teria que ir para a direita. Para ir para a direita, eu iria pegar o INI e aumentar. Então, eu iria com o INI para o 7. E aí ia cair na mesma situação. O início ia ser maior que o fim. Não achou. Tá, não daria para ser... para a condição, se a posição início é igual à posição fim, igual à posição meio, e a lista não é, a chave não está na lista.
Eu tô pensando se... Perguntaram se eu poderia... Isso daqui poderia ser a condição de parada, né? Todo mundo é igual, mas o valor que tá aqui não é o valor que eu tô procurando. Ai, caramba. Eu preciso pensar certinho se tem um caso que... Qualquer coisa depois eu testo, professora. Mas foi só uma curiosidade mesmo. eu preciso testar enquanto vocês fazem os exercícios. É que sabe qual que é o problema de fazer isso? Eu acho que, na verdade, o problema de fazer isso é quando você está testando a condição do seu for, você não tem meio calculado ainda. Ó, esse é o código. Então, tá vendo? Você não tem isso aqui. Você tem posição início e você tem posição fim, mas você não tem posição meio. Porque você vai calcular a posição meio dentro do for. Então, por isso que eu acho que eles não fazem assim. Então, aqui, vamos ver agora, finalmente, nossa, tipo, o que eu faço para calcular o meio? Calcular o meio, eu pego... É igual calcular a média de 2 números, né? Eu vou somar um número com o outro e dividir por 2. A única coisa é que, de vez em quando, isso vai dar um número ímpar. E aí, eu preciso decidir o que eu faço. O que você vai fazer nesse caso é pegar e arredondar para baixo, né? Usar esse operador de divisão inteira, e aí ele vai jogar ali. Então, é o jeito mais simples mesmo. Peguei, achei a média. Se o número for ímpar, arredonda para baixo. Se o número for par, tá de boa ali, achei o número que eu queria. Só isso. Por isso que eu falei, não se preocupem com como calcular o meio, que calcular. Sim, quando dá meio, ele arredonda para baixo, porque o operador de divisão inteira joga fora a parte decimal. Então, pode dar, tipo, 0,9, que ele vai jogar fora a parte decimal. É o que esse operador barra aqui faz. Então, ele joga fora a parte decimal, ele faz uma divisão inteira. Então, né, vejam aqui que a gente está fazendo exatamente os passos que a gente estava conversando até agora. Comecei o início no 0, comecei o fim no tamanho da lista menos 1, e aí, enquanto o início está menor ou igual ao fim, eu vou repetindo. Calculo o meio. Se o meio é o que eu estou procurando, retorno o meio. Se o que eu estou procurando é maior do que... Né, se o valor que eu estou olhando é maior do que a chave, então eu tenho que olhar para esquerda. Então, eu pego aqui o meu fim e jogo para o antes do meio. É exatamente o que isso daqui está fazendo. Não, então, se o valor que eu estou olhando é maior do que a chave, então, por exemplo, eu estou procurando aqui a chave 50 e eu estou no valor 60. Então, eu tenho que pegar o meu fim, que está lá no negócio, e jogar para o valor que estiver antes do 60. Então, peguei o fim e coloquei na posição meio menos 1. E aqui, o contrário, né? Se a lista está... O valor que eu estou olhando agora é menor que o valor da chave, né? Então, eu deveria estar olhando para a direita. Então, eu vou pegar o meu início e vou jogar no valor que está depois do meio. Vejam que também daria para fazer um else, né? Porque se aqui está testando igual e aqui está testando maior, com else aqui, esse caso aqui só pode ser o caso menor, né? Porque ele daria o return se fosse maior, e se fosse igual, e se fosse maior, ele teria entrado aqui. Se eu pegar e sair desse for, né, ou seja, eu não encontrei, eu não dei return aqui em nenhum lugar, eu posso dar return de menos 1, porque é aquele caso que o fim e o começo, o fim agora está antes do começo. Que essa é a condição de parada aqui. E aí aqui ele tem uns exemplinhos, né? O que acontece se eu chamar esse cara? Então, eu chamei para a chave 15, ele vai falar que a chave 15 está aqui na posição 2, novamente chamando a atenção que isso daqui só funciona se a lista estiver ordenada. Eu não posso assumir que o número 30 com certeza tem que estar nesse pedaço, se o número 30 puder estar aqui nesse pedaço, porque a lista não está ordenada. Então, importantíssimo, busca binária só funciona em lista ordenada. E aqui, por exemplo, estou procurando a chave 50, ele vai pegar, vai fazer aquele esqueminha dele, que olha aqui, é maior, então ele tem que olhar para cá, tal, olha aqui, é menor, tem que olhar para cá, é maior, é menor, e ele vai ver que não está aqui e vai retornar menos 1. Porque pós-inicial recebe pós de meio mais 1 e não somente pós-inicial recebe pós-meio. Se eu verifiquei que o número, né, ó, eu tô procurando aqui, né? Então, eu tô procurando o número 15. Aí eu perguntei, o número 15 é igual a 24? Ele me falou, não. Então, por que eu olharia para o 24 de novo? Eu não preciso olhar para o 24, eu preciso olhar para os números que estão antes do 24. Mesma coisa no outro caso, né? O número 15 é igual ao 5? Não. Então, eu não preciso olhar mais para a posição 1, eu preciso olhar para o que está depois do 5.
que eu acabei de verificar se ele tá na posição meio. E eu sei que ele não está. Fez sentido agora, Thiago e Pedro? Ele vai funcionar, mas ele vai verificar. Acho que ele vai funcionar. Ele vai ficar verificando de novo aqui esse valor que ele já olhou. E ele não tá aqui. Nem sei se ele funciona, porque pode ser que ele fica meio. Eu acho que funciona. Ele só vai calcular o meio diferente, talvez ele faça mais passo do que ele precisava fazer. Não, eu verifiquei que não é esse número aqui, não preciso mais olhar para esse número aqui. E, então, isso daqui é outra coisa que é super legal. Agora vamos ver qual que é a diferença de eficiência de fazer desse jeito e fazer daquele outro jeito sequencial. É enorme a diferença. E aqui, então, ele vai dar uma intuiçãozinha aqui de quão diferente é essas duas coisas. Então, na busca sequencial, né, a melhor coisa que pode acontecer na busca sequencial é eu estar procurando um número, e esse número está na posição 0, e aí eu acessei a posição 0 e perguntei, você é o número que eu estou procurando? Ele falou, sim. E aí, amor, alegria, felicidade para todos os sempre, com uma única comparação, eu achei o que eu estava precisando. Então, o melhor caso da busca sequencial é linda, uma operação só. Tá. Na pior das hipóteses, no entanto, né, o elemento é o último elemento que eu estou procurando. Então, eu tive que passar na lista inteira, e aí, quando chegou no último, é você? Ele falou, sim, finalmente, te encontrei, depois de olhar para N elementos. Então, melhor caso, uma operação só, pior caso, N operações. E aí, né, se a gente pensar, então, na média, quanto que ele faz, né? Quantas operações esse cara faz na média? Então, é mais ou menos N mais 1 sobre 2, né? Porque se espera que, se você está procurando números aleatórios, numa lista de números aleatórios, ordenados em qualquer ordem, no geral, ele vai estar em algum lugar nesse meio aqui. Algumas vezes ele vai estar no começo, algumas vezes ele vai estar no final, algumas vezes ele vai estar aqui no meio. Então, eu posso dizer que esse negócio vai ser mais ou menos N mais 1 sobre 2 operações. Então, a gente pode dizer que esse cara aqui é da ordem de N operações, né? Não é N ao quadrado, ele não está passando várias vezes. É N, né? Vou ter que passar ali, às vezes vai ter uma constantezinha modificando ali, né? Esse N sobre 2 e tal, mas no geral, da ordem de N. Já a busca binária, olha isso daqui, porque eu acho isso aqui genial. Isso aqui é muito bom. Na melhor das hipóteses, eu vou pegar no primeiro acesso, né? Vou perguntar, elemento do meio, você é o cara que eu tô procurando? Eu vou falar sim. Então, o melhor caso é igual ao da busca sequencial, que é tipo, tentei achar, já é o primeiro lugar que eu acessei, beleza. Na pior das hipóteses, né, a gente vai dividir a lista, vai ficar divide, até que só sobra o meio, e aí a gente achou naquele meio. Perguntas. Essa busca sequencial funciona para listas ordenadas tanto de forma crescente quanto decrescente? A sequencial, sim, a sequencial não precisa estar ordenada. A binária, se ele tiver ordenado de forma decrescente, você tem que trocar a lógica, né? Porque aí, se o número for maior, ele tem que ir para a direita. E se o número for menor, ele tem que ir para a esquerda. Então, você só tem que trocar a lógica daqueles ifs lá, se ela estiver em ordem decrescente, né? Porque é a mesma coisa, se você tiver um dicionário que está ao contrário, e eu estou procurando a palavra bola, e eu sei que bola está depois de foca, então você tem que ir para o lado contrário do que você iria se ele tivesse ordenado na ordem normal, né? Considerando a existência do comando sort, não tem muita vantagem fazer busca sequencial para nada. O comando sort, ele é um pouquinho menos eficiente do que a busca sequencial. Porque ele é n log n. Depois eu vou falar no melhor dos casos n log n. E a busca sequencial é n. Só que a busca sequencial tem uma constante meio grande. Sei lá, não meio grande, né? Meio. Mas sim, busca binária é muito legal, porque a busca binária é muito mais eficiente que a busca sequencial. Então, sim, pode ser que vai ter um slide aqui com uma discussão de, tipo, quando compensa usar cada uma das coisas. Então, tipo, o sort é um pouquinho pior do que a busca sequencial. Tá. Então, né, o pulo do gato, que vai explicar esse log que tá aí nesse slide, qual que é o negócio? Cada vez que eu acesso a lista, né, eu vou jogar um pedaço da lista fora.
Então, né, que seja, ou eu joguei a metade, né, porque eu acessei o meio, eu vou jogar ou metade da lista fora ou metade da lista fora. Alguma metade da lista vai embora. E aí depois, imagine então que eu joguei a minha metade da direita, eu vim aqui e selecionei um novo meio. Aí agora eu tenho esse pedaço aqui. Aí eu vou jogar um quarto da lista fora. Eu tenho aqui o meio. Vou jogar um oitavo da lista fora. Tenho aqui outro meio. Vou jogar um 16avos da lista fora. Então, no fundo, né, quantas vezes eu posso dividir esse número por 2 até ele virar 1, né? Porque 1 é o pior caso, né? O caso que eu achei o elemento e ele é o último que eu testei. Eu tive que dividir a minha lista até sobrar um elemento só para encontrar. Então, prestem atenção nisso daqui, para vocês perderem o fio da meada do pensamento aqui, depois vocês não vão entender. Depois eu vejo aí, depois eu falo sobre as vantagens de cada um. Vejam aqui por que a eficiência da busca binária é desse jeito. Então, ó, eu tenho ali, eu vou ficar dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2 o tamanho dessa lista. E o número de vezes que eu puder dividir essa lista, o tamanho dessa lista por 2, até ficar com um elemento só, é o número de operações que eu vou fazer no meu pior caso. Então, ó, desenhinho. Prestem atenção aqui, ó. Deixa eu ver se compensa copiar aqui. Compensa copiar esse cara aqui. Então, eu tenho ali a minha lista. E no pior dos casos, eu vou ter que percorrer, né? Eu acho que aquele exemplo era o pior caso. Era o 15 tá. Tá. Então, ó, no pior caso, eu vou ter que dividir essa lista o máximo de vezes que eu puder dividir. Então, ele pegou, ó, dividiu aqui uma vez, vai jogar fora, né? Ele estava procurando lá o 15, né? 15. Então, ele pegou, falou, o meu meio é o 24. Então, eu tenho aqui o meu meio é o 24. Como o 15 está antes do 24, ele vai vir aqui e vai jogar fora, dividir a minha lista uma vez. Então, anotar aqui, ó, dividir minha lista uma vez. Tá. Aí ele vai pegar e vai fazer um novo meio. O meu novo meio vai ser o meu... Era 5, acho que era. Tá, 5. Aí ele veio aqui. Tá. Aí ele viu, o 15 é maior do que o 5. Não, perdão, né? Ele jogou fora esse cara aqui também. Jogou fora esse cara aqui. Pronto, agora sim. O 5 é o meu meio. Então, eu sei que tá para lá. Eu vou vir aqui e vou dividir mais uma vez. Então, dividi uma segunda vez. Joguei fora esse pedaço da lista aqui. Pá. Aí, eu vou vir aqui, né? Imaginem, esse aqui é quase o pior caso, mas não é o pior caso, né? Se eu estivesse procurando 20, ia ser o pior de todos os casos. Porque eu ia vir o 20 aqui, ele ia vir no 15, o 15 ia ser o meu meio. Ele ia vir aqui, 15 e tal. O 20 é maior? Então divide mais uma vez. Então ele pegou, dividiu aqui uma terceira vez, pá, jogou esse cara fora. E aí sim, agora só sobrou o meu 20. Então esse é o pior caso de todos da busca binária, né? Quando eu tenho que dividir, até esse cara sobrar um elemento só para eu poder dizer, legal, esse elemento está aqui. Então vejam que eu dividi 3 vezes uma lista de 10 elementos. E no fundo, isso daqui é o logaritmo base 2 de 10, né? Arredondado pro menor, pro inteiro, né? Então, se eu pegar aqui calculadora, 10 log, será que esse é o logaritmo natural? O logaritmo base 2. Cadê? Bom, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, então, né? Log coisa de 10 é 3, certo? Ok, 3. 3 uns quebrados. 3 uns quebrados, e aí eu posso botar no 3, né? Porque eu só estou interessado em números inteiros aqui nesse caso. Então, as 3 divisões, não posso fazer meia divisão, né? Então, eu posso fazer 3 divisões num negócio que tem tamanho 10. Se esse negócio tivesse tamanho 20, né? Eu ia poder fazer 4 divisões. Se esse negócio tivesse tamanho 50, eu ia poder fazer 5 divisões. Se esse negócio tivesse tamanho
70, eu ia poder fazer 6 divisões, né? Então, vocês veem, assim, que eu vou crescendo, o tamanho da minha entrada cresce pra caramba, e o número de divisões que eu tô fazendo cresce pouquinho, né? Porque eu tô jogando metade fora toda vez. E aí é essa a intuição que ele tá dando nesse slide aqui, né? Para ter uma ideia da diferença dos dois, né? Vamos pensar se eu tivesse uma lista com 1 milhão de itens. Esse 1 milhão de itens, né? Na média, ele iria fazer 500 mil acessos na busca sequencial, né? Porque a gente viu ali que era mais ou menos a metade do N. Agora, o log base 2 de 1 milhão é 19. Então, a gente está falando assim de 500 mil versus 19. Esse é o nível da diferença de eficiência da busca binária para a busca sequencial. Então, tá vendo? Ó, né? E é aquela coisa também, né? O pior caso é log de n na base 2, mas na média, né, eu não vou estar no pior caso. Então, a média é log de n menos 1. Tá? Então, gente, é muito grande mesmo, né? Posso pegar ali o nosso amiguinho Wolfram Alpha. E tinham falado, né? Eu quero plotar y é igual a n, e aí y é igual a log, agora seria log 2 de n. E aí falaram para eu colocar assim, então n, como que eu colocava para de 0 até 1 milhão? 1 milhão. Acho que usa from, não sei. From n, alguém tinha me falado aqui no chat. N from 0 to... Acho que o N vai antes do from. É tipo N from 0 to... Ah, tá bom. Vamos ver. A gente consegue plotar esse cara aqui. Vai tá. Tchau, 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 tchau. Ô, Jesus. Por que ele não plotou só... Deixa eu botar X aqui, porque pelo visto ele não é... Você tenta substituir o N por um X que eu acho que vai dar mais certo. E aí ele plota 2Dzinho aqui. Então... Caramba. Tenta pôr uma vírgula ao invés do ponto e vírgula. Ok. Eu puxo ele ali na internet, deve ter plotado isso aí. Ah! Olha, tá vendo, ó? Isso aqui, esse roxinho aqui é o log de N. Ó. É assim que... Então, no 1 milhão, o log de N tá aqui, né? Que é 19. E o outro tá aqui 500 mil. Então... O outro tá 1 milhão, né? 1 milhão aqui. Ele cresceu 1 milhão. E esse aqui cresceu com log. Então, é uma diferença, assim, brutal, absurda. Muito, muito grande mesmo. Coisa louca. Tá. Então, agora vamos falar com aquela coisa, né? Ah, quando que é bom usar um, quando que é bom usar o outro, o que a gente faz? Para usar a lista da busca binária, lista tem que estar ordenada. Super importante, não façam busca binária em a lista que não está ordenada, não vai funcionar. Você não pode assumir que o elemento está para a esquerda se a lista não está ordenada. Se ele é menor, a lista está ordenada. Você não pode assumir nada sobre onde o elemento está se a lista não está ordenada. Importantíssimo. Se eu pegar alguém usando busca binária, lista que não está ordenada, puxão de orelha. Tá. Então vamos pensar que a gente tem um caso aqui, né? Que eu tenho um cadastro e toda hora eu tenho que remover e inserir pessoas, né, desse cadastro. E eu quase nunca tenho que pegar e fazer uma busca. Então, toda hora eu tô botando alguém, põe e tiro, e eu não quero ficar garantindo que tá tudo inserido na ordem certa, porque fica mais custoso, né? Para eu inserir na ordem certa, eu tenho que achar onde é o lugar certo. Então, eu só tô tirando pessoas e colocando tá uma bagunça isso daí. Então, aí, já que eu quase nunca tenho que buscar, fazer a busca sequencial não é o fim do mundo. Agora, se eu tiver um negócio que praticamente nunca muda, que nem, por exemplo, o cadastro da DAC de vocês, uma vez por ano eles vão lá e cadastram as pessoas certinho na ordem de RA. Então, aí, se eu pegar e fazer uma busca binária por RA, esse negócio fica ótimo, né? Porque toda hora tem alguém acessando, toda hora eu preciso alguém me falando qual que é a minha nota, qual que é o meu nome, qual que é não sei o quê, toda hora o sistema tem que fazer busca e quase nunca ele tem que fazer inserção e remoção. Então, aí sim, busca binária, perfeito, porque eu montei tudo na ordem e fica legal. É isso que eles estavam falando aqui. Ah, tal, aí eu ordeno, não sei o quê. Se eu for um caso que eu estou inserindo e removendo muito, ficar ordenando toda hora vai ficar pesado.
Então aí, nesse caso, a busca sequencial não é tão terrível. Tá bom. Vamos pensar nesses últimos 25 minutinhos aqui, algumas coisas legais, então, que eu posso fazer com base nisso. Eu vou fazer uma pergunta aqui sobre se entendeu ou não a busca binária. Se alguém não entendeu a busca binária, como ela funciona, e não entender com os exercícios também, e quiser ficar no final da aula, aí a gente pode ver com mais calma. Mas a intuição é essa. Se você pegou a intuição de que uma busca binária funciona do mesmo jeito que você procura um valor no dicionário, você entendeu busca binária, entendeu? É esse negócio aí. O código, os detalhes do código é realmente questão de sentar e olhar com calma o exemplinho rolando. Mas basicamente é isso. É a diferença de você pegar e olhar todas as palavras do dicionário e você saber que se eu pego ali, pego aqui. Daria para tentar mudar o insertion para colocar esse novo elemento na posição mais adequada, pensando nesse lance de achar a posição do dicionário? Então, ainda assim vai ficar meio pesado, né? Principalmente se fosse aqueles insertions que você tem que ficar empurrando o elemento, né? No caso do Python, você pode fazer aquela festinha de pegar e colocar o elemento, mas ou tem umas linguagens que você tem que ficar empurrando o elemento por elemento até você pegar e colocar na posição certa. E você teria, né, que o insertion, no fundo, ele faz uma busca sequencial. Então, você poderia pegar, fazer ele fazer uma busca binária para achar o lugar que ele vai inserir. A gente até, acho que um dos exercícios, né, aí você faz a busca binária. E assim, perceba que se você fizer uma inserção desordenada, o custo da operação é 1. Você vai lá e faz um append no final, acabou. Então, isso versus ficar procurando o lugar, né, assim, não é o fim do mundo, mas se você estiver fazendo milhões de pessoas acessando e colocando e tirando toda hora, pode ficar pesado. Tá, vamos ver aqui a enquete, como que ficou. Gente, responda, pelo amor de Deus, para eu saber como é que tá. Porque como que a gente vai fazer os exercícios se vocês não entenderam busca binária? Tá. Vamos então dar uma olhadinha aqui para tentar não passar muito do tempo. Me perdoem se eu precisar de mais uns 10 minutinhos aqui. Vamos tentar. Refaça as funções de busca sequencial e busca binária, assumindo que a lista possui chaves que podem ocorrer múltiplas vezes. Nesse caso, você deve retornar uma lista com todas as posições onde a chave foi encontrada. Se a chave não for encontrada na lista, retornar uma lista vazia. Tá. Então, no caso da busca sequencial, continua super simples, né? Porque ela tá ali varrendo e você quer retornar todos os elementos. Então, se ela encontrou o elemento, vai dando append nessa lista de retorno até você parar de ter o elemento, né? Ah, não, perdão, né? Você vai olhando até o final, né? Toda vez que você encontrar o elemento, você vai dando o append do índice, onde está. Então, sei lá, se eu tiver uma lista 1, 2, 6, 10, 5, 8, 5, 3, 5, 9. Tá, e eu quero achar o elemento 5, então a chave 5. Então, eu tenho aqui os meus índices da lista, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou começar com a minha listinha de índices vazia, né? Porque, por exemplo, se não tivesse nenhum 5, eu ia retornar a lista vazia, falando que esse número não está na posição. E aí eu vejo aqui, é igual a 5? Não. 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 É igual a 5? Sim. Então, adiciono o índice na minha listinha aqui. É igual a 5? Não. É igual a 5? Não. É igual a 5? Sim. Adiciono o índice na minha listinha aqui. É igual a 5? Não. É igual a 5? Sim. Adiciono o índice na minha listinha aqui. É igual a 5? Não. Olhei até o final. Beleza, acabou. Retorna a listinha. Tranquilo, né? Na busca sequencial não tem muito erro. Que realmente ela só passa pela lista, né? Não tem. Então, aqui, busca. Então, a gente tem aqui a nossa busca sequencial normal, que simplesmente vai ter aquele enumerate, né? Ela passa pelo índice, passa pelo número. Se achou, eu retorno o índice. Nesse caso aqui, a única coisa que eu preciso alterar é que ao invés de eu retornar o índice, eu vou adicionar o índice nessa minha listinha de posições, onde o elemento está. E aí você encontra todos os elementos, todos os índices daquela posição, né?
E aí, se eu não entrar nesse if nenhuma vez, meu posições vai ficar vazio e eu vou tornar posição vazio. Beleza. Tá legal. Aí agora a busca binária já a gente tem que pensar. Esse é um pouquinho mais. Qual que é o negócio, né? Do jeito que eu vejo isso, a abordagem que parece mais óbvia, né? Pra gente mexer o menos possível, assim, nessa busca binária, é que se eu encontrar o número, né? Que eu sei que o vetor tá ordenado. Então, eu poderia ter um cara que tá mais ou menos aqui, né? 1, 2, 3. 5. Vejam que eu tô aplicando aqui um algoritminho de fazendo selection sort. Tá, e aí fica. Beleza, mantive o que eu tinha antes aqui. Então, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque busca binária tem que estar ordenado. Se vocês estivessem na classe, eu ia fazer vocês falarem comigo. Tem que estar ordenado. Então, importantíssimo. Então, eu sei que se eu achei um desses 5 aqui, né? O mais óbvio é ver para a esquerda se tem mais algum 5 e vai adicionando. Anda para a direita e vê se tem mais um 5 que eu tenho que adicionar, né? Porque, por exemplo, imagina que esse cara vem aqui e encontrou esse 5. Aí ele vai colocar que está na posição 3. Aí ele vai olhar para a esquerda. Tem mais algum 5? Não. Vai olhar para a direita. Tem mais algum 5? Sim. Então vai adicionando enquanto for 5. Ele vai adicionar o 4, vai adicionar o 5. Se ele pegar e encontrar esse 5 aqui, ele vai vir e vai adicionar 4. Aí ele olhou para a esquerda. Tem algum 5? Tem. Então vai adicionando os índices. Vai adicionando os índices. Certo? Fez sentido? Mas, então, o da direita é a mesma coisa, né? Eu coloquei o 4, aí eu faço ele ver. Enquanto o da direita for 5, vai adicionando os índices da direita. Enquanto o da esquerda for 5, vai adicionando os da esquerda. Então, é uma alteração simplesinha, uma busca binária alterada. Aqui, se ele encontrou o elemento, né? Eu pego, dou um append e vou vendo aqui. Enquanto tiver elementos na lista e os elementos que estão à esquerda são igual ao da chave, eu vou dando append do da esquerda. Enquanto tiver elementos na lista e os elementos da direita são iguais à chave, vou dando append nos elementos da direita. Então, essa ideia aqui é relativamente simples, mas, né, se eu tivesse um negócio assim, aí danou-se, né, porque esse negócio vai virar uma busca sequencial, né, eu ia achar esses 5 aqui, e aí eu ia ter que passar por todo mundo aqui sequencialmente, esse negócio ficou horrível, né, eu fui daquele 19 para aquele 500 mil, então assim, a ideia aqui é simples, mas ela não é eficiente. Então, isso daí aí eu tive que perguntar para os oráculos, tipo, tem um jeito melhor de fazer esse negócio? Tem um super pulo do gato que eu achei sensacional. E se eu fizer uma busca binária para achar um elemento que é menor, tipo, o maior elemento que é menor do que o 5. E fizer outra busca binária para achar o menor elemento que é maior do que o 5. Então, basicamente, é tipo, eu tenho aqui o meu 5, eu vou fazer uma busca binária para achar o 3, e eu vou fazer outra busca binária para achar o 6. E aí eu vou pegar esse intervalo aqui e vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Eu faço 2 buscas binárias, né? Tipo, isso que eu falei, fui na Grécia, fui em Delfos, é o que o cara tá falando, consultei ali. Ó, então, ó, maravilhoso, né? Então vamos ver o que a gente precisa mexer nessa busca binária para fazer isso, porque assim, essa ideia é incrível, né?
Então, ó, essa busca binária alterada, o que a gente vai fazer é, eu vou fazer essa busca, né? Então, vou fazer essa busca. Então, a ideia é essa daqui, né? Ó, eu sei que tá ordenado, então eu quero achar qual que é o maior elemento que é menor que 5. Então, eu vou encontrar esse 3 aqui. Eu vou fazer essa busca binária início, né? Que a gente já vai ver, para encontrar esse 3. E aí, eu vou fazer essa busca binária fim para encontrar esse 6. E aí, né, se eu encontrar um início que é um elemento, né, que tá um desses elementos aqui for o início, né, e um desses elementos aqui for o fim, ou seja, encontrei, eu retorno esse range aqui. Então, ó, início e fim, né, início e fim ele vai me dar, deixa eu ver, o início vai me retornar esse cara aqui, vai encontrar a primeira vez que o 5 ocorre, e o fim vai encontrar esse cara aqui. Então, aí a gente vai conseguir fazer um range de início até fim, né? Porque ele sempre pega -1. Então, o que essas buscas binárias fazem é encontrar o menor elemento que seja menor... Não, encontrar o maior elemento que seja menor ou igual a 5. Então, ó, se eu encontrar o maior elemento menor ou igual a 5, né? A primeira ocorrência, né? Primeira ocorrência do maior elemento que seja menor ou igual a 5. Então, aí ele vai me dar esse cara aqui. Então, é isso que esse meu busca binária início deveria estar fazendo. Ô, Flávio, Oi. tem um negócio da tática que chama ínfimo de um conjunto. É exatamente isso. Esse cara aí, então, ótimo. Então, É o ínfimo do conjunto dos 5. Então, ó, o ínfimo, estamos procurando o ínfimo. Então, encontrar a primeira ocorrência do menor elemento que seja maior que 5, né? Porque aí a gente vai ter esse cara aqui, e aí eu vou chamar esse cara aqui de início, e eu vou chamar esse cara aqui de fim. E aí, quando eu fizer range de início, fim, ele vai me dar esse range aqui. Até aí fez sentido, Giovana? Qual que é o plano aqui? Fez sentido agora. Então, o nosso plano é esse daqui. A gente vai dar um jeito de achar o ínfimo aqui, vai dar um jeito de achar esse cara aqui para poder parar o nosso range. Lembrando que quando eu faço range de fim, né, se o fim é esse cara aqui, ele vai pegar até um antes. Então, é isso aqui que a gente tem aqui. Não é início mais 1? Ah, então, ele vai achar o primeiro 5. Ele não, né, porque eu tô vendo aqui menor ou igual a 5, então o igual a 5 ele vai pegar esse 5 aqui, ao invés de pegar esse 3 aqui. Eu consigo já pegar direto o início do intervalo, ao invés de pegar o 3. Então, se eu botar um menor igual, ele acha esse cara aqui. Tá bom. Então, muita calma. Então, aqui, pelo menos, a ideia, né, ó, do que a gente fazer. Então, achei o ínfimo, né, que é o que ele falou, a primeira ocorrência do menor, menor igual a 5. E aí, o 6 é a primeira ocorrência do menor elemento maior que 5. E aí, a gente vai conseguir fazer esse range, pá, esse cara aqui. Vai ficar lindo. Então, vamos ver aqui o que é esse busca binária início, busca binária fim. Depois eu vou rodar com esses prints aqui para vocês verem e fica mais fácil de entender. Basicamente, ó, vejam aqui o que eu mudei, né? Ó, a minha busca binária é esse cara aqui, né? Enquanto posição início menor ou igual a posição fim, encontra meio. Se meio for igual a chave, retorna. Se lista pós-meio é maior que a chave, ando com o meu intervalo. Se for menor, ando com o meu intervalo. Esse cara início, eu mudei duas coisas que, ó, então aqui tá tudo igual, ó, comecei no 0, terminei no final da lista, continuei olhando enquanto posição do início é menor que fim, só que eu tirei aquele if do return, né, aquele if que verificava se a chave era igual e dava o return da chave, tirei.
Agora o meu if é ver se o elemento é maior ou igual à chave. Se o elemento for maior ou igual à chave, eu pego o fim e faço isso aqui. Se ele for menor que a chave, eu pego o início e faço isso aqui. Vamos ver esse negócio rodando, que eu acho que faz mais sentido a hora que você vê realmente ó, os índices, o que esse cara tá fazendo. O busca fim, né, é parecido. A gente quer encontrar a primeira ocorrência do menor elemento. Então, também, ó, removi aquele que retorna, né, o meio, e simplesmente eu vou fazer checar. Se o número que eu estou olhando é maior do que a chave, eu vou pegar e mexer no fim. Se o número que eu estou olhando for qualquer outra coisa, eu mexo no início. E vejam aqui que o que ele está retornando, a hora que ele sai desse for, é o posição início. Vamos ver por que é isso. A hora que eu boto para rodar aqui, esse negócio faz muito mais sentido. Vamos lá, então. Ver esse cara rodando. Ó. Então, ó. Posição da chave 5 na lista. Esse é o exemplo aqui que nós temos. Vamos ver qual que era a lista que eu chamei esse cara. Aqui, essa é a lista. Tá. Então, ó. Essa é a minha lista. E eu quero, então, né, que esse meu busca binária alterada retorne para mim que a posição da chave 5 na lista é o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Aí eu vou chamar aquele meu busca binária início. O que eu dei o print aqui é o início, o fim e o meio. Então, que nem o Caio falou, tô sendo Raul Seixas aqui, dando print do meu início, do meu fim e do meu meio. Então, ó, vamos lá pro Paint para poder desenhar as minhas setinhas e ser feliz. Adoro desenhar as minhas setinhas. Então, o início está em 0. Então, aqui o vermelhinho vai ser os inícios. Então, eu tenho aqui o meu início no 0. Tenho aqui o meu fim. Meu fim vai ser azul. Então, meu fim tá aqui. E aí, o meu meio vai ser... Sei lá, que cor que eu posso botar esse cara aqui. Vou colocar aqui um roxo. Tem alguém que é daltônico aqui? Ficou roxo quando eu pintei tudo de azul. Oh. Se tiver alguém que é daltônico, porque eu podia colocar verde, mas aí... Vamos colocar roxo mesmo, que... e aí é o 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá legal. Então vamos ver o que esse cara vai fazer. Ele colocou esses daqui. E aí, aquele meu if, né? Ó. Vamos lá para aquele if maravilhoso. Busca binária, busca binária alterada, busca binária início. Então, ó, o if faz isso aqui. Se lista de pós-meio é maior ou igual a chave, então lembrando aqui que o nosso chave era chave 5. Então, chave é 5. Então, 24 é maior ou igual a chave? Sim. Então, pós-fim, vai para cá. Ah, legal, o seu pai era, mas não passou para você. Legal, então você consegue ver a diferença aqui do verde para o vermelho. Embora não estamos usando o verde para nada. Então, ó, se pós-meio é maior ou igual a chave, eu venho e faço pós-fim vir para cá. Igual a gente faria sempre, né? Normal. Vou calcular, então, aí agora eu fiquei com início em 0, fim em 5, vou calcular o meu novo meio.
0, 1, 2. Caiu aqui. Ok. Lista de pós-meio é maior ou igual a chave? Sim, né? Ó, é igual a chave, então ele vai entrar aqui. O que eu vou fazer é falar, então, ó, continua procurando para a esquerda desse, né? Porque o que acontece? Se eu achei um 5, se ele for o primeiro 5, eu não vou achar nenhum 5 para cá. Se ele não for o primeiro 5, eu vou achar um 5 para cá e é ele que eu quero. Então, ó, vim aqui para cá. Coloquei o meu fim antes do meio. Então, ó, vou agora vir para essa terceira iteração aqui. 0, 1, e agora o meu meio vai ser esse cara aqui. Tá. Aí ele viu, ó, lista de pós-meio é maior ou igual a chave? Não, não é maior ou igual a chave, né? É 1 e a minha chave é 5. Então, ele caiu no else e posição início vai receber... Opa! Que tá o meio, posição início vai receber posição meio mais 1. Caiu no else. Ok. Então, aí, posição início é 1, posição fim é 1, posição meio vai ser 1 também. E aí ele vai ver, ó, posição meio é maior ou igual a chave? Sim, posição meio é 5 e a chave é 5. Então, ele vai entrar aqui e vai fazer posição fim, receber posição meio menos 1. Então, aí ele veio com essa seta para cá. Essa galerinha tá aqui. E aí ele vai sair do for, né? Porque o fim ficou antes do início. Então, vejam aqui que eu quero pegar, né? Eu dava return do posição ini, né? E aí eu fiz um return posição. Então, aí ele passou para mim corretamente. Vocês viram aqui que ele encontrou corretamente a primeira ocorrência do 5. Que era isso que eu queria que ele fizesse para mim. Agora, vamos dar uma olhada nesse cara aqui no fim. O que o fim deveria estar fazendo pela minha pessoa. Vou colocar aqui em cima. Vou pegar o ifzinho do meu fim. Isso aí já deu meio-dia praticamente. Tá bom, vou encerrar esse aqui, aí eu faço os outros dois no começo da aula que vem. Ai, meu Deus. Código. Aqui. Tá, o if que ele faz, esse aqui é o if do fim. Então, o if do fim. Então, vamos voltar os nossos amiguinhos todos nos lugares que eles deveriam ir. Então, início vermelho, fim azul, meio roxo. E estamos iniciando o nosso algoritmo. Todas as coisas estão nos lugarzinhos bonitinhos dela. Então, ok. E vamos ver aqui. Então, o primeiro meio é a posição 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, começamos aqui. Tá. Lista de posição meio é maior que chave, ou seja, 24 é maior que 5? Sim. Então, eu vou pegar aqui e vou falar que está em algum lugar para cá, né? Mesmo esquema que a gente estava antes. Vejam que aqui, assim, é o mesmo esquema, só que a gente não está com aquele return quando é igual, né? Mas a verificação que a gente estava fazendo é naquele mesmo esquema. Aí ele foi para o próximo. 0, 5, o meio está no 2. 0, 1, 2. Aí ele viu. Posição do meio é maior do que chave? Não. Posição do meio é igual a chave. Então, ele vai falar, ó, tá lá para a direita, né? Porque quer dizer, se a posição do meio não é maior que chave, né? Então, ou ela é menor ou ela é igual. Se ela é igual, eu quero saber, né? Eu queria o menor elemento depois do 5, né? Então, se esse cara não fosse 5,
esse aqui ia ser o menor elemento depois. Então, ó, o menor elemento depois está em algum lugar desse intervalo aqui. Então, a intuição por trás disso daí é essa, né? Eu tenho que olhar para cá e ver se o menor elemento maior que 5 está em algum lugar daqui. Ok, aí ele pegou, recalculou o meio agora é o 4. E aí ele perguntou, 15 é maior do que 5? Sim. Então aí posição fim vai vir para cá. Tá, posição 5 vem para cá. Então, ó, vamos ver aqui que tá quase chegando o negócio. Aí, agora, o começo e o fim é 3, então o meio é 3 também. E aí ele vai perguntar, posição meio é maior do que chave? E aí ele vai falar que não, né, porque é igual. Então ele vai pegar, vai vir aqui e vai andar com posição início. Então eu achei o último cara, o último 5, né? E aí eu falo para ele que então, ó, o maior elemento, o menor elemento maior que 5 tem que estar em algum lugar daqui. E aí eu vou pegar e vou andar com o meu início para cá. E isso vai parar o meu for, né? Porque agora o início está depois do fim. E a gente vê que o início ficou exatamente no elemento que a gente queria. Ele é o menor elemento maior que 5. Então é um negócio meio mágico, né? Quando você olha assim, a ideia, né? Mas basicamente o que a gente fez foi isso. A gente pegou e foi procurando as coisas e mudando esse if aqui, a gente continua procurando, mesmo se a gente já tiver encontrado um igual. A única coisa é que no caso do que eu estou tentando encontrar a primeira ocorrência do elemento, se eu encontrar uma ocorrência, eu pergunto, tem alguma antes que essa? E vou tentando procurar alguma antes. Esse daqui que eu estou tentando encontrar o menor elemento maior que 5, se eu encontro uma ocorrência de 5, eu pergunto, para a direita tem mais ocorrências ou o próximo número já é o menor elemento maior que 5? Então a intuição é mais ou menos essa, por trás desse cara aqui. E aí tem o código. Então, essa é a situação. Tem mais 2 elementos, mas tem mais 2 exercícios, eu vou falar sobre eles no começo da semana que vem. A gente tendo pego essa intuiçãozinha, esses exercícios vão ficar mais fáceis. Então, também, se ficou alguma dúvida, a gente consegue repassar no começo da próxima aula. Mas é bem um pulo do gato, né? Esse é um negócio assim que pensa, nossa, eu jamais pensaria num negócio desse. Mas faz sentido a hora que você vê executando, espero eu. Então, quem quiser almoçar, quem não tiver nada para perguntar, estão liberados. Bom final de semana para vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre o Lab 10. A Poliana me pediu para falar sobre o Lab 10 no começo da aula, então quem quiser ficar para ouvir um pouquinho sobre o Lab 10, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, agora é um bom momento para perguntar também. E aí, tchau, tchau para quem for. Então, alguém tem alguma dúvida sobre isso, ou sobre a busca binária, ou sobre qualquer coisa da aula de hoje? Gostaria que eu falasse sobre alguma coisa disso, ou podemos passar para o Lab 10? Ok. Você consegue só reduzir um pouco o zoom para tirar uma print? Eu vou colocar no site, mas consigo. Será que eu consigo? Qual que você quer? Esse último só, o da busca binária alterada. É mais fácil eu colar aqui no chat para você. Isso já. Busca binária, busca binária início, busca só segundo, busca binária fim, busca binária... Aqui. Oi. Só antes de eu ir embora, eu queria fazer um comentário aqui. Ou sobre o lab, acho que é o lab da linha do tempo original lá, que tinha que verificar os eventos, nexos, sabe isso aí? Então, eu fiz negócio usando função e foi uma coisa fenomenal. Foi muito bom. Função é a melhor coisa do mundo. Amo funções agora. Recomendo fortemente utilizar a função para fazer, porque eu acho que vai facilitar muito na organização do pensamento. Não, realmente, concordo com você. Eu adoro. Uma vez que passa aquela estranheza inicial do que é uma função e começa a usar, assim, você vê que ela facilita bem a vida. Mas pode deixar, Pedro, que eu vou fazer o upload disso daqui, tá tudo organizadinho o código, eu consigo fazer hoje mesmo.
Tá, obrigado, Flávio. Nada. Tá bom. Então podemos também aqui fechar a gravação da matéria de hoje, se ninguém tiver mais uma pergunta. Vamos ver aqui. E